tenha isso, desse momento aí, cenoura velha na geladeira, ou rabo de jacaré, que o peru do cara fica meio assim, né? Quem nunca, né, tentou jogar sinuca com corda. Olá, eu sou a Cristina Marron e esse é o podcast da série Hard, onde a gente vai conversar com pessoas interessantes sobre vida, trabalho, relacionamento e sexo, claro, a partir da série Hard da HBO, que voltou agora com novos episódios no ar todo domingo à noite na sua TV por assinatura ou no seu aplicativo da HBO. O desafio que a Sofia, protagonista da nossa série Hard, tem lá desde o primeiro episódio e segue até agora é um conflito de um tipo de pornô antigo, vamos chamar assim, que objetifica a mulher, que o homem é um garanhão, que tem tudo no ponto de vista masculino, sabe? Para um caminho de pornô mais real, eu diria. Para entender isso, essa semana a gente vai conversar com dois caras que se meteram muito nessa história. O Cauê Zilli, que é diretor de fotografia da série Hard, fez um trabalho incrível, gente, que vem do audiovisual sem pornografia, sem gente pelada no set. Não no nosso set, né? Que nosso set tá cheio de gente pelada. E o Roy, que é pornógrafo na X-Plastic, uma produtora que tá fazendo um trabalho muito bom nesse novo jeito de fazer pornô. Vem comigo! Cauê e Roy, eu sou praticamente virgem do universo adulto. Eu cheguei tem pouco tempo, igualzinho a Sofia. Eu era uma pessoa séria, mas me achava mega desconstruída, achava que eu sabia sexo, que eu tava brilhando. Fui trabalhar na Band, apresentar coisa pro Sexo Privé, e aí abriu-se todo um universo e descobri várias coisas, perdi vários preconceitos. Então minha pergunta para vocês é: vocês perderam preconceitos, o universo de vocês abriu sobre sexo, vocês aprenderam coisas, queria saber dos dois, porque são universos completamente diferentes. Me contem. Quer começar, Cauê, contando da experiência no Hard e depois o Roy conta da experiência dele na X-Plastic? Sim. Eu acho que foi legal já na pesquisa, né? Foi massa, porque é isso, a gente estava tentando desvendar como era esse universo para protagonista, o que seria esse universo para protagonista, né? Então a gente pesquisou, porque a série eu acho que tem essa coisa da desconstrução dela, né? A gente tem esse pornô que é um pornô talvez novo, né? Não, mas assim, ela começa, quando ela se depara com a produtora, é um pornô mais convencional, né? Ah, sim, que objetifica a mulher, mais machista. Objetifica a mulher, então tem sua agressividade, então tem esse primeira etapa, descobrir ela o pornô, né? Uhum. E depois ela vai, com o poder que ela tem como dona da produtora, ela vai desconstruindo isso, né? Então vai conseguindo trazer um outro olhar sobre os corpos, sobre o prazer. Então foi interessante. Então na pré a gente teve algumas referências, que foi legal se debruçar sobre as referências. A gente viu um documentário sobre o Rolo, né? O ator pornô famoso. E é interessante que nesse documentário, ele é de um pornô mais convencional, bem hardcore, né? E a câmera ela tem uns recortes diferentes dessas cenas de sexo, né? Porque a gente tá... O pornô em si, ele tem aquela coisa explícita, ele trazia outros recortes. Foi interessante pensar em como a gente poderia ter outros recortes dos olhares sobre essa primeira etapa, e depois uma grande referência foi a Erika Lust. Então essa pesquisa da Erika Lust, desse pornô mais feminista, com olhar feminino, foi muito legal, porque ali a gente conseguiu descobrir bastante coisa também, outros olhares, outros jeitos que a gente, né, cresce numa educação frágil, vinda muito com o pornô, né? Então foi legal. Cauê, você tá saindo pela tangente. O que eu quero saber é como é que você se desconstruiu, o que você aprendeu na série que você fala, menino, descobri tal coisa, foi assim, assado. Não, a descoberta foi a Erika Lust, eu acho, assim, a vantagem, por exemplo, eu e minha esposa, a Erika Lust virou um recurso nosso de olhar, adorei. Então foi... Erika Lust passou a conviver ali na sua casa, gostei. Sim. Aqui, então, já que falou de Erika Lust, eu acho que tem a ver com o trabalho do Roy, porque a X-Plastic faz um trabalho mais assim, não é, Roy? Acho que, começando na sua resposta, começando a responder sua pergunta, o que eu descobri, né, com a pornografia. Eu acho que a pornografia, quando eu comecei a fazer pornografia, eu tinha 20 e poucos anos, com os amigos, que a gente tinha uma banda e todo mundo gostava de pornô, e a gente descobriu que a gente gostava mais e era muito melhor fazendo pornografia do que música, né? Nossa banda era muito ruim. E aí, acho que a gente já trouxe para o pornô que a gente fazia muita referência das coisas que a gente já assistia, a revista que a gente colecionava. Então a gente já tinha um contato muito grande, a gente já era meio que PhD em pornografia antes de segurar uma câmera na mão, né? E quando um amigo nosso voltou do Japão, que todo mundo ia pro Japão nos anos 90 lá,
E aí ele trouxe uma câmera, a gente fez um vídeo com umas bonecas Barbie, misturou uns outros brinquedos lá, a gente fez um curta de animação extremamente tosca, assim, que acabou rolando no Mix Brasil na época. E aí, nesse curta já tem um monte de perversão, já tinha, tipo, gay anal, já tinha coisa de sexo hardcore, que eram coisas que a gente já consumia, a gente já conhecia e gostava de... As nossas referências eram tipo Bultmann, por exemplo, e então a gente já tava num nível mais hardcore, assim, de sexo. E, assim, não existia Erika Lust, não existia... o que existia de pornô, vamos dizer, alternativo, eram outras referências que a gente não tinha acesso até então. Quando a gente começou a gostar, a gente não sabia. Tipo, Cândida Royale, outros nomes de pornografia, vamos dizer, desviante, assim, que sai do mainstream. A gente não conhecia isso, então a gente começou a gostar de pornô por causa do mainstream mesmo, Bultmann, essas coisas. E a gente acabou tentando levar para os filmes aquilo que a gente já tinha na nossa vida como consumidor. Cara, que legal! Então vocês foram desbravando esse universo, testando coisas, né? Muito interessante isso. A gente foi errando em todas as fases do pornô, né? A gente começou no VHS, aí a gente fazia VHS em casa, tipo, copiando de um videocassete para outro, e a gente vendia na galeria do rock, assim, os VHS. Mentira que vocês são dessa época. Gente, vocês são mais velhos que eu, então. A gente é velho. Aí a gente fazia isso e fazia fanzine junto. A gente descobriu que um pessoal que fazia filme alternativo, tipo o José Salles, o Peter Baestorff, que fazia um filme de terror que tinha nudez também, tinha sexo. Aí a gente falou, cara... Ah, sim. O Gore sempre brincou com, né? O Gore e o porn estão ali um do lado do outro. É ótimo isso. Então, Peter Baestorff foi um cara que a gente viu um filme dele, também vendia através de fanzine. Aí José Salles, que era um cara que fazia filme junto com ele, a gente viu os filmes, tinha a Denise V, que era uma atriz da época. Que era assim, era muito submundo, assim, pra você conhecer essas coisas, você tinha que ir numa lojinha lá da Galeria do Rock, pegar uma fita lá do fundo do baú, assim, e aí a gente tentava levar as referências a isso, que a gente fazia um filme por ano, porque a gente não tinha grana, né, pra fazer, então era a grana que a gente ia juntando até conseguir, e não tinha atriz disponível, assim, que nem hoje a gente conhece, hoje a gente tem algum nome, assim, no mercado, as pessoas conhecem a gente, então é mais fácil alguém querer gravar com a gente, mas naquela época a gente tinha que conversar com as pessoas e vender a ideia delas, que a gente tinha pouco cachê e convencer que o trabalho ia ser bom, sendo que a gente não tinha nada para mostrar, né? Muito mais difícil, porque agora vocês têm um nome, né? Inclusive vocês fazem pornô feminista, vocês estão desconstruindo o setor de uma forma, vocês não sentem isso? Eu não gosto particularmente, a gente como produtor também, ninguém gosta da ideia de chamar o pornô de feminista, assim, a gente acha que o pornô é um produto e não adianta a gente tentar esconder isso com um rótulo bonito. É um produto que tem que ser bem feito, com ética, respeitando as pessoas, mas ele nunca vai deixar de ser um produto. A gente não acredita muito num ativismo de achar que o pornô vai salvar o mundo. Acho que assim, o pornô não vai libertar nada. O pornô é um trabalho para as pessoas que fazem o filme, sabe? São atores, eles têm uma atividade remunerada ali, que eles têm que ser respeitados por isso, bem remunerados por isso, respeitados pelo trabalho deles. Acho que quando a gente deposita uma esperança, uma carga muito grande em qualquer coisa, a gente acaba se frustrando ou mentindo para os outros. Então a gente gosta de pensar na pornografia como entretenimento e tentar fazer isso da forma menos nociva possível, tendo a noção que o sexo ele é explorado, vem sendo explorado pela pornografia mainstream principalmente. Também não dá para negar isso, achar que você está num mundo cor-de-rosa, que não é, mas eu acho que é muito melhor você olhar para isso com realismo e tentar transformar, do que você ignorar ou tentar demonizar, porque acho que aí você tem um resultado muito pior. Roy, você arrasou, você acabou de virar meu crush aqui, gostei. Vamos tirar o Cauê dessa conversa e seguir só nós dois. Mentira! Cauê, conta pra gente, assim, eu levei agora um pescotapa do Roy, porque na verdade o pornô feminista não é uma coisa legal de falar, só que eu aplaudo a X-Plastic. Eu acho o trabalho de vocês foda de pensar num pornô que seja gostoso para mulheres, porque isso é uma coisa ainda muito rara na indústria e tomara que tenha mais, pensando nesses nichos que não deveriam nem ser considerados nichos, né? Agora, Cauê, conta pra mim como é que foi gravar uma série como essa, que você tinha um monte de gente pelada, você tinha uma cenografia maravilhosa e você passeava, você tem... Puta, a fotografia fez com que tudo ficasse absolutamente lindo. Até aquilo que não deveria talvez ser lindo ficou foda. Como é que foi fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, pensando que você teria que fazer um viés, né, numa linguagem que nem sempre é tão visualmente linda? Tá. Obrigado pelo elogio da fotografia. Foi, bem, corpos, né? Acho que desde o começo foi rápido que tiramos esse estranhamento de tantos corpos nus ao mesmo tempo no set, né?
era um dos atores, um dos figurantes pornôs, né? Porque a gente tinha uma mistura de figuração nua, que topava ficar nua, figuração pornô mesmo, que eram pessoas que vinham da indústria pornô, e os nossos atores, né? Nossos atores principais. Então era uma mistura disso, assim. Que até ia perguntar pro Roy depois, eu queria saber se ele assistiu, o que ele achou. Assim. Até fiquei com a resposta dele, eu fiquei com essa pergunta, como ele achou dessa representação que a gente fez, né? Mas era engraçado, um dos atores dos figurantes pornôs, ele tinha, não sei se era uma questão contratual, mas ele tinha que ficar sempre de pau duro. Sério? Ele não podia aparecer líquido? Não sei, eu sei que ele ficava o tempo todo se masturbando durante o set. Gente, então ele ficava aflição. andando por aí o tempo todo pelado se masturbando. E isso ficou uma coisa normal, assim, cotidiana do set. E chegou um momento que já estava tão banalizada essa situação, né, dos corpos nus e de tudo isso, que assim, a gente tava decupando, assim, tipo, o diretor decupando assim do lado e ele aqui, assim, sabe? Tipo, e tudo normatizado, exato. Então foi isso, assim, foi uma série muito curiosa por causa disso, assim, dessa quantidade. Mas tem uma hora que fica normal, assim, sabe? Cada projeto tem seu perfil. Esse daí eram corpos nus, que é legal. Tem outros que a gente, sei lá, tá no meio do esgoto, sabe? Tá no meio, tipo, cada um tem seu perfil. Audiovisual, é isso. Exato. Audiovisual. Mas aí. foi divertido, esse daí era isso. E a gente tinha esses dois lugares muito opostos, né, que a gente até conceitualizou assim. Tinha a produtora Sofix, que tinha esse monte de cores, explosão de corpo e corpos nus, e tinha a casa da Sofia, que era mais careta, menos cores. Ai, mas né, linda aquela casa também, hein? Linda, não, linda. Nossa linda. Senhora. Mas tinha essa oposição, né, esses dois universos dela, né. Então, mas foi legal, foi um set muito divertido, assim, os atores, elenco, todo mundo sempre muito alto astral, assim. Agora em tempos pandêmicos deixa saudade, né, Pô, eu fico imaginando um Escalou set... todo, né? Não é? Eu queria estar nesse set agora. Saudade de cheiro de corpos de humanos diferentes, né? Saudade até de CC, gente. O que é isso? Cauê, só pra fazer um comentário. Eu conversei com alguns atores que participaram, né? Acho que vira meio que um cacuete, assim, do pornô, vem da história do pornô, dos atores não quererem nem aparecer se eles não tiverem de pau duro. É como se eles fossem, tipo, diminuídos. Super-humanos. Tipo, sou super-humano, eu tô sempre sólido. Porque alguns atores pensam que vai prejudicar a imagem deles. Se eu aparecer de pau mole, putz, a minha imagem... Aí, quando você pensa numa história que... Você fala, cara, ninguém começa a transar de pau duro. Em algum momento você tá de pau mole, né? Isso vai acontecer. Talvez seu pau vai ficar mole no meio e vai voltar depois. Isso é a realidade. E aí isso é um pouco dessa construção meio ruim, né, da pornografia, que é tentar mostrar isso que, assim, quando o cara fica... O pau tá ficando mole, corta... Deixa o cara voltar aí, assim, quem assiste pornô, e aí esse é o lado nocivo, né? Sei lá, o moleque vai assistir, alguém vai assistir pornô e acha, cara, tá vendo? Eu tô errado, meu pau não fica duro 1 hora. Aí você vai ver o cara... O tempo todo. O cara editou o filme, tem cena que o cara flipa pra parecer que mudou o ângulo, e na verdade o cara não ficou aquele tempo todo, né? Então é meio que isso, é um jeito de enganar as pessoas, que é uma das partes nocivas, mas acaba sendo ruim pros atores, que eles, às vezes alguns atores se limitam a não aparecer, por exemplo, de pau mole numa cena, porque ele acha que vai prejudicar a imagem dele como ator. Aí você fala, não, mas é uma personagem. Então, eu acho que esse contato que os atores têm com produções como essa é muito positivo. Chamar a gente do pornô, isso eu achei muito legal também. Também. Porque as pessoas que estão acostumadas com um nível de produção muito diferente, com um orçamento muito mais baixo, com uma equipe pequena, muito precário, eles acabam vendo como funciona uma produção maior, uma produção com mais recursos, com atores que são realmente, que têm consciência que eles são um corpo a serviço de um personagem ali, eles não são eles mesmos. Então acho que enriqueceu bastante os atores que participaram disso. Pelo menos o feedback que eu tive foi bem importante para eles, eu achei isso legal também. Ô, Roy, o meu também. Eu conversei com a Mel Fire e ela foi mais ou menos essa vibe aí, de ter aprendido e entendido coisas legais fazendo hard. Que gostoso que você tá contando isso. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Se você quiser fazer um pornô menos falocentrado ou mais vida real, assim, que tenha isso, desse momento aí, cenoura velha na geladeira ou rabo de jacaré, que o peru do cara fica meio assim, né? Quem nunca, né, tentou jogar sinuca com corda, a galera toparia ou teria dificuldade? Eu acho que não seriam todos os atores que topariam. Eu acho que teria que ter uma conversa com alguns atores, assim. Eu imagino, por exemplo, tem um ator novo, que é o Mário, que ele é do teatro e ele começou a atuar também. E ele faz, inclusive, algumas preparações de elenco pra gente quando a gente faz o Sexual de Produções, alguns outros filmes. Uhum. E ele é um ator que toparia fazer esse tipo de filme, porque mas ele já tem aquele corpo de alguém que usa o corpo pra arte mesmo, sabe? Ele tá preocupado com a personagem, não com ele mesmo em cena. Eu acho que, mas outros atores eu acho que
com um pouco de conversa eles vão descobrindo que pode ser mais fácil, na verdade, do que vem sendo. Muito legal. E aqui a gente falou um pouco dessa história da Sofia e falou disso, de vocês também terem aprendido coisas, né, ao longo da vida profissional. O Cauê com o hard, você, Roy, com as coisas desde o começo aí, né, na sua carreira. Vocês veem as pessoas quebrando muitos tabus ainda hoje em dia, ainda, né, mesmo que sejam mais velhas, ou vocês estão vendo um conservadorismo maior? Como é que vocês estão vendo o mundo hoje? Eu acho que a gente sempre vê pessoas quebrando o tabu. Eu acho que as mulheres estão quebrando mais tabu do que os homens hoje. Eu acho que os homens, eles estão muito presos. E quando eu falo os homens, eu tô no meio, assim. Eu não tô à parte dessa história. Eu acho que eu consigo falar por mim mesmo. Eu acho que as mulheres estão dando uns passos bem maiores, assim, do que os homens, principalmente em sexualidade. E eu até tenho uma teoria que eu acho que os homens sempre tiveram muito medo da sexualidade das mulheres, porque as mulheres assustam muito. E acho que os homens, eles têm que usar a força em um momento pra falar, não, peraí, porque senão você vai descobrir que eu não sou tudo aquilo que eu tô aparentando ser. E eu acho que isso vem acontecendo e tá ficando mais evidente agora, porque as pessoas estão falando mais, então tem rede social, as pessoas estão se pronunciando. Então acho que, ao mesmo tempo que tem um conservadorismo muito forte no mundo inteiro, crescendo muito, eu acho que em paralelo a isso, até como ação e reação, tem também uma descoberta muito grande de sexualidades, assim, as pessoas descobrindo e pensando na sua própria sexualidade, as mulheres olhando para o casamento delas, para a vida delas e falando, putz, não é exatamente isso que eu queria, né? Isso aqui não tá bom para mim, talvez nem para você tá bom, sabe? Será que a gente não tem que rever isso? Eu acho que não é nada tranquilo, não é nada fácil, acho que é um movimento doloroso aí para todo mundo, muita gente vai sair machucada disso, mas eu acho que vai sair melhor no fim do que estava antes. Nossa, concordo total com você. Vejo a mesma coisa. Tenho a impressão de parecer que o mundo tá mais conservador, mas na real a gente tá avançando a passos largos e as mulheres liderando isso. Concordo muito. Concordo totalmente, assim, eu acho que tá sendo desbravado, assim, tem muito tabu sendo quebrado e necessário, né, de ser quebrado. Eu acho que a gente tem que entender novos acordos, né? Acho que essa sensação do conservadorismo que eu também sinto, ela vem até de uma resistência a essas mudanças, né? Eu lembro que teve um término de um namoro, assim, eu li um livro que chama Transformação da Intimidade, do Anthony Giddens, que fala um pouco, eu acho que desse entendimento desses novos acordos, né, que se a gente às vezes vai trazendo para os relacionamentos, então o entendimento de um relacionamento desvinculado de reprodução, então que é só sexo, então às vezes você cria uma relação às vezes um pouco mais poli, né, de envolvimento com outros. Então, assim, eu acho que é uma transformação e um cheque, assim, para você não ter que só entrar numa caixinha e viver aquilo lá que a gente está acostumado, de gerações e gerações foram passadas, assim. Então, vários tabus a serem quebrados e válidos para serem quebrados, assim. Ai, que lindo esses questionamentos e que lindo estar falando com homens desconstruídos. Quem dera o mundo tivesse mais homens assim, né? Fica aqui meu pescotapa para quem tá nos ouvindo e ainda tem milhões de travas para serem. Vamos evoluir, gente. Tá cada um no seu momento de evolução. Agora, profissionalmente, vocês têm que lidar muito com questões, com pessoas que questionam aquilo que vocês estão fazendo, porque Roy, no seu caso, claro, é mais claro porque você está trabalhando na indústria pornô, mas o audiovisual como um todo, ele ainda é visto como uma coisa mais, sei lá, mais sujinha, as pessoas se pegam, enfim, tem preconceito com a galera do cinema e da TV. Você sente isso, Cauê? E como é que você lida com isso? A gente anda muito em grupo, né, assim, é louco, mas eu vim de uma cidade, eu cresci em Blumenau, Santa Catarina, uma cidade pequena. Então, assim, pra mim foi um choque, assim, meus pais, eles são de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas fui bebê lá pra Blumenau. Então, quando eu vim com 19 anos pra fazer faculdade aqui de cinema, pra mim abriu um universo, assim, sabe? Eu achei pessoas que eu me sentia que eu tinha mais a ver, que pertencia mais, de afinidades de ideias, de sensibilidade de várias questões, né? Então, foi muito transformador pra mim, assim, hoje em dia eu não falo com quase ninguém. Eu acho que as questões, essa pluralidade política acentuou isso também, assim, recente. Mas eu acabo me relacionando muito com pessoas do cinema mesmo, né? Então cinema, você acaba não vendo esse preconceito, né? Não vendo tanto esse preconceito, mas eu sei que ele existe, ele tá em volta, tem uma coisa, pessoas mais, né, tem uma informalidade na nossa área, tem umas permissões que a gente toma, por mais que assim, às vezes seja uma falsa, né, desconstrução em vários lugares, né? A gente tem essa ideia que a gente é tão libertário, mas às vezes falta muito, que nem a gente acabou de falar na última pergunta, assim, tem muita coisa pra desconstruir ainda, né? E eu tô aqui, menino, desconstruindo o tempo todo. Isso aí. Roy,
Roy, e você, como é que é lidar? Você vê mais isso? Você sente? Ou você nem fala? Tipo, quando você vai conhecer uma pessoa, você nem fala com o que você trabalha? Como é que é? Não, acho que as pessoas sempre têm, quando você fala em pornografia, as pessoas já têm uma ideia do que é alguém que trabalha com pornografia. E aí, já aconteceu, por exemplo, eu marquei uma conversa uma vez, faz algum tempo, com um fotógrafo, por exemplo, que a gente ia conversar para ele trabalhar com a gente mesmo. E aí, a gente sentou para conversar, depois no final da conversa ele falou, cara, eu imaginei você totalmente diferente. Aí você fala, cara, o cara imagina vai chegar um gigolô, né, com uma corrente, tipo, fumando, bebendo uísque, tipo, muito louco. E aí eu cheguei, eu tava com gripe, tava tomando suco de laranja, o cara falou, cara, não tinha nada a ver com o que eu imaginava, eu esperava diferente. E aí você vê que esse é um tabu, né, que alguém, de repente é uma vida até que a pessoa gostaria de ter, e aí ela acha que aquilo vai acontecer, e ela acontece para determinados tipos de pessoas. As pessoas que trabalham com pornografia, elas vão ser drogadas e muito loucas, assim. E quando você fala e você não corresponde, né, a isso, as pessoas acabam meio que dá um nó na cabeça, assim, e a pessoa fala, cara, mas tem uma coisa errada aí, né? Por que esse cara não tá usando uma corrente e não tem um dente de ouro e não tá cheirando cocaína aqui agora comigo, né? E por que ele não tá batendo numa mulher ali na esquina? E você fala, cara, porque não precisa, né? Tipo, tem um monte de gente que trabalha em outras coisas e faz tudo isso, e uma coisa não define a outra. Então, mas existe, eu acho que essa expectativa de comportamento de quem é da pornografia. Tem até uma história, o primeiro filme que a gente fez com uma atriz, depois das bonecas, né? Foi com uma atriz na época... Depois das Barbies. Depois das Barbies, foi a Estela Santos. Ela era uma atriz, ela era bem mais velha que a gente. Na época, eu tinha uns 20 anos, ela devia ter uns 37, mais ou menos. E aí, ela topou gravar com a gente. Na época, ela fez uma matéria na MTV, ela quase era uma precursora das Cangirls do Brasil. Ela tinha um site dela lá que você conseguia acessar e ver ela pela internet. Imagina a internet dos anos 90. Nossa, de escada. O cara gozava antes de ligar o vídeo. Com o barulhinho do mal, da conexão. E aí a gente foi na casa dela, ela falou, vem aqui gravar. E a gente imaginou isso, tá vendo? Nós somos os 3 lá gravar com ela. E a gente falou, cara, a gente vai chegar lá, vai ser uma orgia, vai ter tudo que a gente imagina. A gente chegou lá nervoso, assim, quando a gente entrou, cara, a mulher colocou as filhas dela, ela morava em Higienópolis, pediu para as filhinhas dela ir brincar no pátio do prédio, porque ela ia falar de trabalho com os moços. A gente conversou, discutiu, aí ela gravou, no final ela trouxe um misto frio pra gente com suco, assim, a gente tomou suco, conversou com ela e a gente foi embora. E aí foi totalmente diferente do que a gente imagina, né? Aí você fala, acho que você falou das desconstruções da pornografia, eu acho que essa foi a grande desconstrução, porque até aí a gente nunca tinha conversado com uma atriz pornô, de verdade, né? A gente tinha só o imaginário delas, né? E aí nesse momento a gente conversa com a atriz e ela é exatamente igual à nossa mãe, sabe? Ela não é diferente da nossa... Ela poderia ser amiga da nossa mãe, por exemplo, não tinha diferença nenhuma. Então, maravilhoso. Acho que essa é uma desconstrução, que foi uma desconstrução importante pra gente, assim. Eu acho que eu passei isso ano passado, algumas vezes, assim, 2 vezes até entender tô entendendo ainda, né? Tô aprendendo sobre esse mercado. Mas foi mais ou menos isso. Você acha que você vai ver uma orgia e chega um misto. É fofo. Eu tenho muita curiosidade disso, né? Porque a gente tentou construir esse imaginário. A gente teve, né, essa consultorias, teve essa mistura de figuração pornô, com figuração normal e tudo mais, assim. Mas é sempre difícil, né? Até os atores, quanto que eles às vezes sobressaem do resto. E a gente criou um imaginário. Então eu tinha muita curiosidade para quem é do meio, ver isso, né? Que é sempre a gente torna muitas licenças poéticas, né, no cinema. Então é sempre legal ver, assim, como a pessoa vê isso, né? Minha esposa, por exemplo, é da saúde. Eu assisto coisa que eu faço com ela e falo, isso não existe, isso não sei o quê, sabe? Fica chiando. Então é legal ver como é a interpretação do Rui. Conta, Roy. Assim, a experiência, a série, acho que a primeira vez que eu ouvi falar do Hard, acho que foi quando estavam começando, e eu li que seria adaptado pra cá. Aí eu falei, muito legal, mas ao mesmo tempo dá um medo. Eu falei, espero que façam alguma coisa legal, que não deixe de ser um negócio estereotipado, que vai, sabe, aquela mulher herdou uma indústria pornô, aí depois ela descobre que o marido era traficante, aí leva, sei lá, eu falei, espero que não prejudiquem mais uma imagem, não prejudiquem mais uma imagem que já tá totalmente desgastada aí da pornografia. Uhum. Total. E a série francesa, ela é bem caricata e bem careta, assim, várias coisas. Várias pessoas falaram, né, que essa série, a francesa foi feita em 2008, e aí, nesse tempo, né, 10 anos pra fazer a versão aqui, e com mulheres na sala de roteiro, uma outra pegada. A gente como humanidade mudou muito em 10 anos, então a da HBO realmente, né, a Hard
infinitamente mais legal, mais divertida, né? Mas conta, Roy, conta. Quando eu vi que ia ser feito, aí primeiro assim, a Natália Lage, a atriz, eu sempre gostei muito dela, assim, eu acho ela é muito bonita, e eu falei, cara, perfeita ela na personagem, aí eu já achei legal pela atriz, assim, é uma atriz que eu acho que encaixa bem na personagem. E aí quando eu vi que também estavam chamando pessoas do elenco, até chamaram, acho que alguém conversou com a gente também para ajudar na seleção, para indicar alguém, eu acho. Aí eu também achei legal, porque eu falei, putz, realmente estão chamando pessoas da indústria, né? Isso também é legal, você valorizar alguém da indústria e levar para um ambiente diferente deles, e que vai ser um momento de crescimento profissional para todo mundo. E aí da experiência dos atores, né? Além das pessoas gostarem e verem um ambiente de trabalho com um ensaio, com um profissionalismo e uma dedicação que é possível ter por causa do orçamento, que é impossível ter no pornô. E também uma coisa que é interessante foi que as pessoas ficam fascinadas com os equipamentos, né? Porque eles vão por um set pornô, normalmente o cara vê, tem, três luzes ali, assim, e, tem um boom com um zoom na mão de alguém captando, é uma produção bem mais modesta, normalmente. Quando tem uma captação de áudio independente, assim, então, as pessoas ficaram bem fascinadas, as pessoas falavam como se elas estivessem num parque de diversões, assim, nossa, você tinha que ver a luz, o cara tinha um tablet que mexia assim, aí acendia ali. Então, acho que essa questão técnica, o pessoal gostou bastante da experiência, e também de aparecer na TV, né? Que é legal aparecer principalmente num projeto grande, assim, um projeto que as pessoas têm orgulho de ter, assim, é diferente de num programa de entrevista sensacionalista, que você vai lá pra falar mal, fala mal do pornô aí, fala como isso prejudicou sua vida. E acho que é uma energia totalmente diferente, né? Uma intenção diferente, um resultado totalmente diferente para as pessoas que participam. Acho que no final, acho que é muito positivo esse tipo de produção para a indústria mesmo. Roy, que lindo. E de alguma forma também, aí só disso que você tá contando, do que você ouviu dos atores e tal, já é um puta elogio pro trabalho do Cauê, né, Cauê? Com luzes, câmera, não sei o quê. O circo todo que você teve que armar. Muito massa, muito massa. O trabalho do Cauê é o trabalho que todo mundo da pornografia mais inveja, porque todo mundo gostaria de ter um diretor de fotografia, conseguir fazer uma fotografia no nível profissional, com equipamentos, com toneladas de luz. E a gente consegue fazer isso em algumas produções especiais aí que a gente conta, realmente chama um diretor de fotografia. Então, a gente, falando em X-Plastic, Luz Vermelha, a gente tem aí o privilégio de conseguir transitar um pouco, né? A gente faz também o Canal Brasil, né, que é o Pornolândia, que aí a gente tem a oportunidade de ter uma produção profissional, vamos dizer, mais elaborada um pouco, que a gente tem em alguns filmes pornô, algum também do Sexual de Produções, que a gente consegue ter uma produção com um orçamento melhor. E também faz os filmes com baixo orçamento. Tem filme que a gente faz só com celular. E assim, a gente tenta caprichar também, fazer legal, mas o trabalho do Cauê é um trabalho assim, magnífico, que eu acho que todo mundo admira muito, gosta e gostaria de fazer igual. Nossa, só a cabinezinha ali do poker, do strip poker, já é a coisa mais linda. A casa, todas as luzes, o negócio, a série visualmente, assim, impecável, né? Cauê, você arrasou. Valeu. Gosto muito desse projeto também. Foi muito massa. Eu só queria devolver a pergunta pro Ruido. É que assim, eu não sei, você disse que assistiu o primeiro episódio, né? Tenho muita curiosidade disso. Como você sentiu a representação desses atores, assim? Como atores pornôs, assim? Como seria essa relação, sabe? Do que tá na tela. Eu acho que a representação dos atores na série, ela tá muito de acordo com o contexto da história que vocês estão contando, que não necessariamente é a representação de um ator na vida real. Porque assim, os atores, vamos dizer, da vida real, que a gente encontra nos sets mesmo gravando, eles têm realidades muito diferentes uns dos outros, eles têm histórias diferentes. Então, e na vida real você não tem um viés de humor, nem de drama, né? As coisas acontecem e se misturam. Mas eu acho que a representação da série, ela tem aí também, pelo que eu senti, assim, um lado mais leve e bem-humorado, né? Não é um drama, não se quer mostrar como é ruim a vida dessas pessoas, mas sim a vida da protagonista, né? Toda a mudança, a história de mudança dela. Mas eu não acho que ficou caricatural, nem que depõe contra os atores, não. Eu acho que tá ok, sim, bem ok, bem bonito também. Passamos no crivo do Roy. Yay! Adorei. É um bom elogio esse. Roy, obrigada demais pelo elogio maravilhoso. Foi ótimo falar com você. Você foi incrível. Tô adorando ver um homem desconstruído, foda, numa produtora que faz conteúdo interessante e com outro ponto de vista. Obrigado. Acho que o desconstruído
tá muito longe de ser elogio seu, mas acho que tá muito longe de ser, tô muito longe de ser desconstruído. Estamos trabalhando para isso. Deixa rolar. Mas acho que, obrigado pela oportunidade, eu acho que a existência dessa série, por si só, ela é importante, eu acho que ela existir ainda dá espaço para os atores participarem, isso aumenta muito a importância dela, acho que o valor da série, muito mais como obra, simplesmente uma obra audiovisual interessante, acho que ela acaba tendo um ganho maior ainda, um ganho que outras pessoas não vão, a maior parte das pessoas vão assistir e achar que é uma boa série só, mas é uma série que realmente contribuiu para a vida profissional de muita gente que se envolveu, e então acho que parabéns mesmo para todo mundo que fez a série, para HBO, para todo mundo, pro Cauê que fez a maravilhosa fotografia também. E acho que também é bom porque inspira as pessoas que fazem pornografia a tentar fazer algo melhor, olhar para isso e falar, olha só, será que a gente não consegue tentar chegar um pouquinho mais perto disso, né? Tecnicamente, caprichar um pouquinho mais em tudo. Eu acho que é bem positivo. Então, para mim é um prazer participar aqui do podcast com vocês. Acho que é um momento importante do audiovisual. A pornografia está sendo tratada assim dessa forma, sem a intenção de menosprezar, transformar em alguma coisa menor, que eu acho que não ajuda ninguém, isso. Roy, e para quem quiser te achar, seguir seu trabalho, como é que faz? Pode seguir a gente no Xplastic, né, xplastic.com.br, tem o safada.tv e também o Quente Úmido, que é uma newsletter que a gente está usando como um hub aí de toda a nossa comunicação. Delícia, obrigada demais. Cauê, obrigada por trazer essa lindeza pra gente. Opa, obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal o papo. Beijo, gente, amei. Você acabou de ouvir o podcast de Hard, série exclusiva da HBO, escrito e apresentado por Krishna Marron, com participação de Cauê Zilli e Roy, dirigido por Cris Dias, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.